Então, eu vou chamar aqui na frente, primeiro, a doutora Tatiana Amaral, né, que é a mãe desse projeto, que ela é muito, muito presente e atuante aí na Brasel. Vocês estão o tempo todo vendo ela se pronunciar, se posicionar e nos ajudar lá no grupo. Então, desde já, muito obrigada por todo o acompanhamento que você nos dá. E também doutora Isabelle Neves, que também é do escritório da Mosalas. E aí elas vão começar com o tema atualizações na legislação trabalhista e depois a gente chama as outras pessoas. Obrigada, Tâmara. Parabéns a vocês que saíram do imã, que é o restaurante, que eu sei como é, sair do negócio onde você não pode ficar longe muito tempo para vir aqui amolar o machado, não é? Conseguir que esse tempo que vocês estão aqui dedicando para sair um pouquinho da operação seja útil, é um desafio que a gente assumiu com muito carinho, né? E a minha responsabilidade é grande porque eu realmente insisti em trazer essa atualização para vocês, porque desde 2011 a gente atende bares e restaurantes e atende a Brasel. Bares e restaurantes até há mais tempo, mas a Brasel desde 2011. Em situações pontuais e depois de uma assessoria que se prolongou por muito tempo. Então, quando a gente começa a ouvir uma história, né, Isabela, a gente já sabe até que a pessoa vai contar. Muda, às vezes, o endereço, o nome do funcionário, mas as histórias se repetem muito. A gente tem um carinho enorme pelo setor de vocês, porque a gente já é muito solidário com a dor que vocês sentem. É uma tristeza quando a gente ouve assim, de um dono de restaurante que está numa situação muito difícil, que chega para a gente já depois de ter levado umas grandes cacetadas e eu tenho vontade de fechar, doutor, isso aqui. Eu tenho vontade de ir embora, tenho vontade de largar tudo. Olha, a gente fica com o coração apertado. E ainda mais quando a gente sabe que um acompanhamento preventivo poderia ter feito essa história diferente. Nós não somos aqueles advogados que vendem ações, a gente gosta de entregar soluções. Mas para a gente entregar soluções, a gente precisa que vocês conversem conosco sobre os problemas. E como muitas vezes no dia a dia a operação atropela essa paradinha para amolar o machado, para ir fazer uma consulta, para ir fazer um planejamento trabalhista, para fazer um planejamento tributário, para fazer uma reorganização dos contratos de vocês, eu insisti com Tâmara. Não, a associação é para isso. A associação é feita por vocês, para vocês. Só faz sentido continuar nela se vocês estiverem criando e recebendo os benefícios. No momento em que Tâmara traz isso, ela também, como dona de restaurante, se beneficia. E o setor fica saudável. E práticas saudáveis nos restaurantes vizinhos e a união dos proprietários de restaurante ajuda também na relação com os funcionários, na comparação. Lá faz assim, ali faz assado. Então, quanto mais vocês proporcionarem, trouxerem e aproveitarem os benefícios dessa comunicação, dessa interação no associativismo, mais próximos serão os negócios de vocês. E o nosso também, porque a gente precisa que vocês estejam prósperos, abertos e funcionando para que o nosso negócio, que é vender soluções e está ajudando, continue sustentável e crescendo. Então, a gente trouxe aqui especialistas que têm muitas horas de audiência, muitas horas de oitiva de problemas trabalhistas para vocês. Ela não vai tratar assim especificamente de um caso, prestar uma consultoria para uma pessoa para ficar atendendo uma situação, mas eu tenho certeza que os pontos que vão ser trazidos aqui vão ser dores comuns de vocês. E Mônica também, que é uma pessoa querida, amiga de muitos anos, tenho décadas de experiência com RH, recrutamento, pessoas. É aquela coisa, você começa a contar a história, ela também já sabe para onde vai andar essa história. Então, é uma noite que vocês vão poder melhorar o que vocês já amam fazer ainda melhor. Então, eu quero que Isabelle venha aqui para dar a sequência. E estamos aqui em Tambalzinho, online. Sigam o nosso Instagram, Mosalas Azevedo, que tem muitas dicas, não só da área trabalhista, não só que interessa bares e restaurantes, mas também para a vida pessoal da gente. A gente procura fazer um Instagram informativo. A gente sabe que rede social a gente usa para se informar ou se divertir. E pelo menos essa missão de informar a gente quer cumprir na nossa rede social de uma forma bem acessível para vocês. Obrigada, e agora está com você, Isabelle. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabelle Neves.
Eu sou advogada, trabalho lá no Mousalas Azevedo Advocacia há mais de 15 anos. E aí sou coordenadora da área trabalhista do escritório. A gente presta assessoria jurídica a várias empresas, na Abrazel há muito tempo, como Tatiana disse. E a gente veio trazer aqui esse momento, quando Tatiana sugeriu para a Tâmara a ideia do Atualiza, eu disse que esse tema, que é sobre a NR1, que está sendo falado, seria importante que fosse multidisciplinar. Então, a gente chamou Mônica, chamou Fabrícia, porque Mônica é psicóloga, Fabrícia é engenheira civil e engenheira do trabalho. E aí é um tema que está preocupando todo mundo. Então, a parte que me coube, eu vou fazer vou falar um pouco sobre as mudanças da ANR no aspecto jurídico. E aí, posteriormente, Mônica vai falar sobre as questões psicossociais e os aspectos práticos vão ficar por Fabrícia. Pode passar, tá? E aí, como eu estava dizendo, a NR1 ela foi atualizada recentemente e a temática está tirando o sono de muita gente. Mas essa atualização na norma regulamentar 1 e o que ela traz, ela não é tão novidade para a gente da área jurídica. A forma de abordagem é nova, mas o tema e as mudanças, elas já vêm há muito tempo, né? Então, para contextualizar para vocês, espero que não fique monótono nem chato, mas é importante a contextualização. Então, assim, o cuidado com o meio ambiente de trabalho ele já vem da Constituição Federal, né? Então, o ambiente do trabalho está inserido no capítulo do meio ambiente. A Constituição Federal também, ela traz dentro dos direitos do trabalhador e as preocupações dos empresários, o cuidado com o meio ambiente de trabalho. Então, a redução dos riscos inerentes ao trabalho ela também já fazia parte da Constituição. Então, é só para historiar para vocês. A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela também tem capítulo específico que trata das normas de segurança e medicina do trabalho. E essa implementação dessas normas é que vai através do SESMET, que mais à frente eu vou falar, a prevenção, que são os órgãos de segurança e medicina do trabalho. Então, o MTE, no papel de fiscalização, ele nada mais... Ele tem a delegação da legislação federal e ele vai emitir as normas regulamentares. Então, isso não é novo, isso não é de hoje, né? E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a título mundial, e o Brasil trouxe essa convenção, incorporou essa convenção, também já trabalhava e já trazia a temática do meio ambiente de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele editou e renova atualmente, à medida que as relações vão se modificando, as normas regulamentares elas também vão sendo alteradas. As necessidades da sociedade elas surgem primeiro. E aí, a partir daí, tem que se alterar a norma para seguir o que está acontecendo. Então, temos atualmente 37 normas regulamentares, porque a norma NR2 ela foi revogada. Então, à medida que as relações sociais, primeiro se alteram as relações sociais para depois se alterar a legislação existente, né? A sociedade muda muito mais rápido do que a lei. Pode passar, Natália. E aí, especificamente para o setor de vocês, eu achei importante falar sobre algumas normas regulamentares antes de entrar na norma regulamentar 1, que é essa que vamos trazer sobre as questões psicossociais. Então, a norma regulamentar número 4, ela trata sobre os parâmetros e requisitos para a instituição do SESMET, que é serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Mas será que minha empresa tem que instituir um SESMET? Será que todas as empresas precisam ter médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, técnicos de segurança dentro da empresa? A gente vai ver que não. Eu não vou esmiuçar a norma regulamentar número 4, mas não. Primeiro, empresas que têm mais de 50 empregados e dependendo do grau de risco dessa empresa. E é o SESMET que ajuda nesse trabalho. Acho que a Fabrícia todo dia faz isso nas empresas. Então, ela ajuda a acompanhar e implementar os programas de gerenciamento de risco, que também fala na NR1, que é a norma mais geral. Ela também implementa as medidas de prevenção. E aí, como eu disse, ela é composta de médico, engenheiro e segurança. Mas não se preocupe que as empresas de vocês, a depender
pelo grau de risco das empresas de vocês, que eu vou falar mais à frente, não tem que ter um médico lá todo dia contratado, né? E aí, sobre isso, eu fiz um recorte no anexo da norma, da NR4, porque o ramo de alimentação, que é o de vocês, restaurantes, ele está no grau de risco 2. Né? Então, restaurantes e outros serviços de alimentação, eu acredito que abarca todo mundo que está aqui. Então, é o grau de risco 2. Então, para a gente saber se tem que instituir, se tem que ter esse pessoal que eu citei, contratado, trabalhando dentro da empresa, a gente precisa analisar o grau de risco. Então, faz um cotejo entre o grau de risco, pode passar, Natália, e o quantitativo de empregados. Como eu disse, a partir de 500 empregados, teria que ter um técnico de segurança. Então, quando a gente faz aqui o grau de risco 2, a partir de 501 empregados, tem que ter um técnico de segurança. Mas aqui, engenheiro, enfermeiro, não precisa ter. Não quer dizer que, se você achar necessário, se você puder, se quiser, você pode ter o seu profissional. Não estou dizendo com isso que, quando você for implantar o seu programa de gerenciamento de riscos na empresa, você não contrata uma empresa terceirizada para fazer esse gerenciamento dos riscos. Mas não é um empregado seu, não é uma pessoa que tem que estar todo dia lá na empresa, não. Certo? E aí, também, quando Tâmara também falou sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que há um tempo acrescentou-se a palavra assédio, então hoje é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Minha empresa precisa ter uma CIPA. Vocês vão ver também que a maioria de vocês não precisa ter uma CIPA, não. Não quer dizer que, se vocês quiserem eleger um empregado para acontecer um acidente, quem é o responsável por ir relatar esse acidente, por emitir uma CAT, e vocês também podem eleger uma pessoa. Mas no setor de vocês, atividades de grau de risco 2, não precisa ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, não. Aí eu fui olhar aqui também. A gente olha o quadro de dimensionamento da CIPA. Olha aqui o grau de risco de vocês. Bares e restaurantes estão nesse daqui. Então, para que tenha CIPA, precisa a partir de 51 a 80 empregados contratados. Então, para ser efetivos e suplentes. Então, os empregados, os membros da CIPA, ele vai ser um eleito pelo empregado e um eleito pelo empregador, que vai ser essas pessoas que vão ajudar na prevenção de acidentes e a quem se reportar. Se sua empresa é de grau de risco 1, não tem esse quantitativo de empregados, não precisa ser instituída a CIPA. Certo? Pode passar, Natália. Pronto. E aí, por que esse burburinho? Por que se fala tanto na questão da necessidade de se analisar os riscos psicossociais? Porque a quantidade de afastamentos relativos a questões psicológicas e psiquiátricas, depressão, ansiedade, aumentou assustadoramente. Então, assim, como eu disse, a legislação ela é alterada porque há necessidade da sociedade. Essa legislação e esse arcabouço legislativo ele já era alterado, ele já existia. Mas o enfoque e a fiscalização vai passar a ser outro por causa dessa necessidade de aumento. Então, pode voltar, Natália, para aquele aspecto. Olha a quantidade de casos de afastamento por saúde, são dados do Ministério da Previdência. Mais de 400 mil casos de afastamentos relacionados somente a questões psicológicas e psiquiátricas. E aqui, dados do Tribunal Superior do Trabalho, que também são duas fontes. Aqui foi do Tribunal Superior do Trabalho e aqui do Ministério da Previdência Social. E isso, esse tipo de afastamento e de adoecimento, ele causa custo. Custo para o Estado, custo para a empresa. Quantas empresas aqui eu posso perguntar que tem algum empregado afastado? Acho que a empresa de vocês deve ter algum empregado afastado, que às vezes a gente nem se lembra que aquela pessoa tem. Porque quando você está afastado, em gozo de auxílio-doença, você não está recebendo. Então, você sai da folha e, às vezes, você deixa até de acompanhar. Infelizmente, ainda não há uma interligação dos sistemas do INSS com o pessoal. Acaba que o empregado ele dá entrada no INSS, geralmente. A gente só vem tomar conhecimento quando o benefício cessa, e às vezes a gente nem sabe que o benefício cessou e é imputada uma responsabilidade que se chama limbo previdenciário para a empresa. Então, ainda não há interligação
do órgão de previdência com as empresas. O empregado da entrada. E isso é uma crítica que a gente faz e a gente vê todo dia. Doutora Isabelle, meu empregado está afastado, deu entrada num benefício previdenciário, não me comunicou que já foi cessado o benefício. O que a gente diz? Todo dia a gente se depara com isso. Tem que acompanhar esse funcionário. Tem que acompanhar se esse funcionário está recebendo benefício. Se for o benefício, tem que convocar, porque senão a responsabilidade passa a ser da empresa. Se o INSS entende que aquela pessoa já está capacitada, então você tem que chamar de volta para o trabalho e não deixar isso solto, né? Então, assim, a quantidade de adoecimento com questões psicológicas e psiquiátricas aumentou muito. Então, o Estado liga o holofote e aí vai responsabilizar o empresariado se não tomar o cuidado com a prevenção. Pode passar. Olha aqui, assuntos que foram mais tratados no seu trabalho, também dados do TST. O campeão foi adicional de insalubridade, que também é uma questão relacionada ao ambiente de trabalho, mas aí o enfoque é aqui, ó, indenização por danos morais em razão de acidentes de trabalho. A questão psicossocial está inserida também. E aí, finalmente, a gente vai para a NR1. Então, o que é a NR1? Norma Regulamentar número 1. Ela estabelece as diretrizes. Todas as outras normas regulamentares, elas desembocam nessa norma, porque os conceitos, os princípios e tudo relativo à prevenção do meio ambiente de trabalho é dela decorrente. E aí, ela teve uma atualização agora, 27 de agosto de 2024, que inseriu o gerenciamento de riscos, e aí essa atualização está com previsão de se iniciar a obrigatoriedade agora, dia 26 de maio, está às portas. Então, quais são os objetivos da NR1? Não precisa decorar os objetivos, mas ele quer justamente estabelecer as disposições, o campo de aplicação, os termos de definição comuns. Então, ele diz o que é considerado risco, o que é considerado gerenciamento. Então, ela explicita, ela esmiuça. Ela é bem didática, ela diz o que é. O que é cada coisa, ela conceitua o que é cada coisa. E aí ela trata também da importância da prevenção dos riscos de acidente. Ela também obriga o empregador a informar os trabalhadores dos riscos que eles estão correndo. Porque antes a gente até tem um preconceito. O pessoal mais antigo dizia, infelizmente ainda é assim, vai para psicóloga, não precisa de psicóloga, não precisa fazer terapia, porque problemas físicos são mais fáceis de aceitar. Problemas emocionais nem sempre são tão fáceis de aceitar. Ainda existe muito preconceito, tanto quem que tem vergonha de dizer que tem ansiedade, como para o empregador, porque ele é invisível aos olhos. A não ser que você tenha uma crise de ansiedade que também reflete no físico. Mas, de um modo geral, você dizer que a pessoa está com problema de coluna, que a pessoa quebrou um braço, que a pessoa quebrou uma perna, é mais fácil e visualmente mais aceito. Mas os riscos, eles podem ser riscos físicos, riscos ergonômicos e agora, explicitamente, também os riscos psicossociais. O ser humano, ele é um ser único. Então, eu posso ficar doente emocionalmente, mas também posso ficar doente fisicamente. E aí isso tem que ser desmistificado. E aí a necessidade disso pelo aumento de afastamentos previdenciários. E aí foi a inclusão dos fatores psicossociais, que já existia numa outra NR 17, que tratava da questão da ergonomia. Mas agora está voltado para a questão ambiental e da forma que está voltando. Então, essa necessidade de implementar que os estabelecimentos eles implementem o gerenciamento dos riscos ocupacionais e, como eu disse, a partir do dia 26 é obrigatório. Como é que vai ser essa fiscalização na prática? Se vai ter auditor do trabalho suficiente para fiscalizar? O que é que vai acontecer? A gente só vai saber quando acontecer. A gente está estudando uma norma que ela está na teoria. O que é que a gente pode dizer pelas experiências que a gente tem com relação até às outras questões, de ergonomia, por exemplo. Pode passar, Natália. E aí, como eu disse, a norma regulamentar número 1, ela foi atualizada, ela trouxe alguns conceitos. Fica mais fácil de você saber o que é um perigo de risco se você visualizar o conceito. Então, o que é um perigo ou um fator de risco? É uma situação ou elemento que pode causar riscos ou agravo. O que são emergências de grande magnitude, que ela também prevê?
eventos inesperados com impacto nos trabalhadores. E o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o que tem que ser mapeado. Processo contínuo e sistemático, porque o gerenciamento, você visita a empresa, o engenheiro visita a empresa, faz um mapeamento, eu abri outro estabelecimento, eu ampliei o número de empregados, eu aumentei as funções, tem que ir lá de novo. Continuamente. Isso não pode ser uma vez, tem a obrigatoriedade a cada 2 anos, mas se você modificar o seu meio ambiente de trabalho, você precisa chamar novamente o engenheiro de segurança. E aí, e os fatores psicossociais que contribuíram para o aumento da preocupação. Então, como eu disse, aumento de denúncias de assédio moral e sexual. A gente está numa época de redes sociais, então é mais fácil se gravar com smartphones, é mais fácil se gravar uma mensagem, é mais fácil, o acesso à informação boa e ruim existe e é mais fácil você ter acesso. Então, a gente também tem um aumento, a sociedade está evoluindo, mas tem um aumento de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. E o empregador, ele pode vir a ser responsabilizado. Ainda que ele não saiba, se ele não cuidar do meio ambiente de trabalho, ele pode vir a ser responsabilizado por um ato do preposto. Alguém que trabalha para você está cometendo assédio e se você não tiver o cuidado, você vai ser responsabilizado e pode vir a ser condenado civilmente, penalmente, no caso, a depender do que acontecer. Né? Então, o outro caso, como eu já disse, o aumento de afastamentos. Então, a pandemia, a gente ainda fala muito da pandemia, que começou em 2020, mas ela antecipou muitas coisas. Né? Então, o uso de redes sociais, a gente verifica a forma que as pessoas lidam umas com as outras. Algumas pessoas começaram a trabalhar home office, depois voltaram a trabalhar presencialmente. As expectativas que você tinha do que era bom, o que você queria para a sua vida. Essas novas gerações, eu não sei vocês, mas a gente também faz recrutamento, lá no escritório a gente também tem empregados, e a dificuldade de você reter pessoas. Então, é um grande problema de fazer recrutamento e reter essas pessoas. Pouca qualificação, muito direito. E as pessoas não aguentam mais nada. Eu não estou dizendo que tem que aguentar, não. Mas as pessoas já querem começar com um salário milionário e com pouca qualificação. E aí você tem que aprender a lidar com isso tudo e ainda prevenir dos riscos, né? Então, as pessoas, elas sabem mais o que querem. Eu não quero. Essa geração mais nova, ela não quer estar trabalhando numa mesa, ela já quer galgar passos maiores. E conseguir rápido demais uma evolução salarial correspondente, né? Então, aí o que é que influenciou? Então, como eu digo, a legislação ela vai sendo alterada porque a sociedade vai precisando. Então, lei emprega mais mulheres, a inclusão da organização da síndrome de burnout, dentre as doenças internacionais do trabalho. Então, tudo isso são fatores que contribuíram para essa inclusão da NR1. E aí, o que é que são riscos psicossociais? Eu acho que a doutora Mônica vai falar melhor e aí que me permita, eu vou antecipar sobre algumas coisas. Né? Então, quais são os riscos? A gente sabe que tem atividades que elas já geram riscos, a gente não consegue tirar risco. Risco faz parte da vida, não é verdade? Eu vim aqui ao Sebrae hoje, eu dar a palestra para você, tem um risco, eu vou sair, posso ter um acidente. A gente não tem como eliminar alguns riscos da vida. Mas a gente pode prever algumas situações. Por exemplo, na atividade policial. Meu esposo é policial civil. E aí é uma atividade já é arriscada. Então, o que é que a gente pode prevenir? Vocês acham que uma pessoa que trabalha numa atividade policial, ela pode ficar sem férias? O ideal é que não fique. Você acha que ela pode dobrar a jornada indiscriminadamente? Não, porque a atividade é naturalmente de risco. Então, é nesse enfoque que vocês têm que pensar, o papel de sensibilização. Então, se você acha que sua atividade, motociclista, por exemplo, acho que na atividade de vocês, uma das atividades mais arriscadas no ambiente de trabalho de vocês é a atividade do motociclista. Tem muitas empresas que terceirizam. Né, a atividade do delivery. Na pandemia isso veio muito. Então, esse motoboy, que ele já é considerado de risco, tanto é que ele ganha periculosidade. Ele tem direito à periculosidade. Então, você acha que esse motoboy ele pode trabalhar 10, 12 horas, não parar nunca, não tirar férias? Você acha que isso não está ampliando o risco a que ele está submetido? Naturalmente que sim, porque ele vai ficar mais cansado, a atividade dele é ao volante, pode ser que ele adoeça tanto psicologicamente quanto algum acidente de trânsito, por exemplo.
Então, o que são fatos de risco psicossociais? Então, elas também podem. Então, o que é que diferencia uma empresa de outra e nessa gestão dos riscos? Porque tem os riscos inerentes à própria profissão e tem um risco que sua empresa pode causar. Porque na minha empresa a gente trabalha 8 horas, eu tenho um intervalo, eu respeito o intervalo intra-jornada, eu dou férias anuais remuneradas e a minha empresa é um restaurante A. Na outra empresa, restaurante B, não, mas é porque o funcionário ele não quis tirar férias, ele dobra a jornada. Vocês percebem que o risco é diferente de até ter um acidente ou de ficar com um problema de saúde mental. É a mesma atividade econômica, mas a forma como eu gerencio a organização muda. E aí, felizmente ou felizmente, está se dando um olhar a isso. Eu não estou dizendo que é fácil ser empresário, não, né? É muito difícil, é muita responsabilidade, muita legislação. E, como eu disse, aquele pessoal que está chegando agora, ele tem pouca qualificação e tem muito direito. Mas o Estado está imputando isso e está provocando. Então, a gente tem que tomar uma medida. Felizmente ou infelizmente, tem que ser dessa forma. Então, meu papel, não estou nem fazendo juízo de valor. Aqui não. Eu estou dizendo os riscos a que podem ser submetidos. Então, uma empresa A e uma empresa B, elas podem trazer um risco diferenciado para o funcionário, a depender da gestão organizacional, a depender do contexto da organização daquela empresa. Se eu tenho uma empresa em que eu estimulo as metas, eu vivo pedindo metas de vendas, sem me preocupar com a saúde do empregado, pode ser que metas, às vezes, difíceis. Pode ser que o risco de adoecimento, de ansiedade, aumente. A jornada de trabalho, como eu disse, o empregado até quer trabalhar. A gente não está nos Estados Unidos. Às vezes, alguns clientes nossos, eles dizem, não, aqui isso é um absurdo. Porque o funcionário já entra, já tem direito a 10º, ele nem se paga. Eu concordo, o empregado nem se paga. Eu acho que tem que ser substituído o empregado que não se paga, né? Como se chama. Mas aqui a gente tem que respeitar as 8 horas diárias, 44 horas semanais. Porque pode causar um risco de adoecimento. Tanto físico quanto emocional. E a legislação trabalhista, eu não estou concordando, mas é o que a gente tem. A legislação trabalhista diz que tem os limites. Até 2 horas extras diárias, a depender da jornada. E aí tudo isso pode causar risco de morte. O desemprego, o medo do desemprego também é uma questão que pode aumentar o risco psicossocial, porque se você está com medo de você ficar desempregado, você tem uma família para sustentar, isso amplia. O ser humano ele é único. Tem trabalhos que causam doença e tem trabalhos que ajudam a causar a doença. Pode passar, Natália. E aí, quem fará essa avaliação? A avaliação que vai ser feita? Um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho. E aí, a ideia é que seja feito por uma equipe multidisciplinar, que tenha um psicólogo, que tenha um médico, que como eu disse, o ser humano ele tem várias vertentes, então o ideal é que seja feito por essas avaliações por uma equipe multidisciplinar, que vai identificar, vai ter as tratativas e vai, por fim, prevenir. Depois que você identifica qual é o risco, você tenta prevenir. E é importantíssimo nessa prevenção você se documentar. O empregado adoece, mas eu fiz de tudo para que o empregado não adoecesse. Eu coloquei canal de denúncias na minha empresa, eu procurei dar as férias, a jornada, respeitar a jornada. Na minha empresa, a gente fez de tudo. Eu procurei implantar plano de saúde. Estou dizendo que todo mundo tem que implantar, porque não é obrigatório, salvo se tiver previsão em convenção coletiva, porque na lei não tem. Mas, às vezes, ajuda, é um conforto, é um benefício. E aí, se você é um empregado que você vai ser atendido pelo SUS, demora um tempão para ser atendido, talvez você tendo um plano de saúde, você consiga um atendimento mais rápido. Eu não estou colocando aqui questões, mas isso é um custo danado. É um custo danado. Eu não estou dizendo que tem que ser feito. Estou dando ideias do que pode ser feito para melhorar o ambiente de trabalho. Pode passar. E aí, como eu disse, as medidas práticas eu vou deixar mais para a doutora Fabrícia. Eu só listei aqui algumas, que podem ter outras e devem ter outras. Pode passar. E aí, depois, o que é que vai acontecer? Ter a empatia, aproximar as lideranças, conversar com os empregados. O que a gente vê nessa ANR é que precisa ter esse diálogo.
Precisa ter diálogo entre empregados e empregadores, perguntar ao empregado e tem que ouvir quais são os riscos que ele está submetido, né? Pode passar, né? E aí as medidas preventivas, o que é que a gente listou como medidas preventivas? O que é que a gente pode dizer? Existe um código de ética de conduta, isso é fácil, o jurídico geralmente faz, você vai dizer o que é que pode, o que é que não pode ser feito. Isso aqui já está previsto na legislação. Muitas empresas já têm um código de ética, talvez só atualizar esse código de ética para ver se alguma questão psicossocial que não esteja inserida. A capacitação, fazer treinamentos. A gente não faz treinamentos de como preparar o alimento, faz treinamentos também de convivência, regras de convivência. Implementar a cultura de feedbacks, fazer um organograma bem definido, processo seletivo, saber se aquela pessoa está querendo trabalhar. Muitas vezes a gente fica com uma pessoa, porque eu sei que o custo de demissão é alto, pagar aviso prévio, pagar multa rescisória, mas às vezes manter uma pessoa que está deixando o clima na empresa péssimo. Pode passar, Nath. E aí os benefícios, o que é que a gente percebe? Isso é de forma clara. Quando você muda e o clima organizacional muda, o que é que a gente dá um maior engajamento, você se sente estimulado, reduz o estresse, e aí você reduzindo o estresse, você se sente motivado a trabalhar melhor e mais. A reputação da empresa, a gente está numa época de redes sociais, então se sua empresa tiver um processo judicial, se tiver uma fiscalização do MPT, tem gente que deixa de frequentar. Né? Se é uma empresa que está na lista de ter muitos acidentes de trabalho, às vezes tem gente que não quer mais ir, não compra aquele. Tanto é que a gente vê empresas verdes, empresas que usam produtos recicláveis, isso tudo também faz parte do marketing para melhorar a reputação da empresa. A ausência de multas, o trabalho preventivo do compliance, de estar em conformidade, ele é muito menos custoso para a empresa do que quando existe um litígio, além de ser muito ruim ser demandado. Demanda judicial, só quem gosta é advogado, porque faz parte da atividade dele, mas você ser parte de um processo é ruim, você tira a energia para pensar no seu negócio. Você, às vezes, está lá nervoso, porque muitas vezes a ação também diz inverdades, né? E aí você precisa estar em conformidade, evitar afastamentos previdenciários. Pode passar. Então, são exemplos do que é que acontece. E aí, eu também coloquei aqui na minha explanação o que é acidente de trabalho. Para a Previdência Social, acidente e doença do trabalho, eles são conceitos correlatos, não tem distinção. Então, quando eu digo acidente e doença, é a mesma coisa. Então, o que é? É o que ocorre pelo exercício do trabalho, que pode ser a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho. Pode causar uma diminuição ou redução da capacidade funcional, pode trazer a morte. Quando a gente chama acidente para fins previdenciários, é doença ou acidente propriamente dito. E aí, como eu disse, o ser humano ele é um ser único. O ser humano ele tem situações que causam a doença ou o acidente. Eu estava indo para a empresa no deslocamento e me acidentei quando eu estava me deslocando para a empresa. Então, o acidente foi causado pelo percurso. Então, aquele é acidente de trabalho. Mas aí, eu estava na empresa e me queimei. Acidente de trabalho. A causa direta do acidente foi o trabalho. Mas aí pode ser que eu trabalhei vários anos numa empresa de construção civil. Depois eu mudei meu ramo. Eu também estou gordinho. E não tinha cuidado com a minha alimentação e adquiri problema de coluna. Talvez, pela minha idade, pela minha vida, aquela doença tenha uma das causas seja meu trabalho. Então, é que o fator que desencadeou a doença foi o trabalho. Com causa é quando a doença foi uma das causas, pode ser o trabalho. Então, vai ser analisado através de perícia se aquela causa. Então, para a empresa é importante fazer esse inventário de riscos. Entrei na empresa, faço o exame admissional, um exame de verdade completo, para saber o que é que eu tinha quando eu já entrei. No curso do contrato de trabalho, eu faço exames periódicos para saber se... eu já entrei lá com a perda auditiva. Aí eu já estava com essa perda auditiva, então já está lá registrado, já tem o inventário daquilo.
Aí minha perda auditiva foi sendo ampliada, porque no ambiente de trabalho tinha muito barulho, ou eu não usei o equipamento de proteção individual. Então, você tendo um inventário, estando documentado, isso lhe ajuda futuramente. Agora, se você não tiver, chega lá, o empregado sai da empresa, você não tem um exame admissional, você não tem um exame periódico, e o empregado diz que adquiriu. Eu lembro de uma situação engraçada. O cara chegou e disse que adquiriu a cegueira no ambiente de trabalho. E aí a pessoa às vezes, meu Deus, só que a empresa não tinha exame admissional, e a gente nunca tinha visto o cara. E a gente veio conhecer o cara na audiência, estava pela empresa. E aí, quando eu vi, foi fazer a perícia, o cara era cego de nascença, mas disse que adquiriu na empresa. E nesse caso foi bom, porque o médico avaliou na perícia judicial, e aí ele sabe quando é um cego de nascença e quando ele foi. Mas só que a gente, enquanto jurídico, a gente não sabia, né? E eu disse, meu Deus, o homem ficou cego, ai Jesus, não tinha EPI, não tinha exame admissional, não tinha nada. Então, foi uma surpresa positiva para a gente. Então, você ter esse inventário, você está documentado, você está... É excelente. Pode passar, Natália. Já falei sobre a causa. E aí, por fim, o que são doenças psicossociais? As doenças psicossociais, elas são relacionadas ao trabalho, são enfermidades físico-psicológicas causadas pelas condições de trabalho inadequadas. As mais comuns são a depressão, burnout. E aí, o que é que o acidente de trabalho, por que a gente está falando por aqui? Porque, no fim das contas, o que é que a gente está preocupado, o que é que a gente quer prevenir? A gente quer prevenir que o empregado fique acidentado, quer seja acidentado fisicamente, ele entre depois que ele goza benefício previdenciário, ele peça estabilidade no emprego. Então, ele vai ficar mais 12 meses na empresa. E aí, ele pega também a indenização. A gente quer que a empresa ela não responda por indenização por danos morais, porque ele ficou com a capacidade de trabalho reduzida, ele adquiriu aquela doença no trabalho. Eu não tenho mais condição de trabalhar, eu vou pedir a indenização por danos morais. Além disso, já estou terminando, hein, gente? Além disso, o INSS, e quando existe uma ação judicial em que é reconhecido que o empregador, por culpa, foi o causador desse acidente, ou essa doença ocupacional, é obrigado a avisar, a comunicar a AGU. E o Estado vai entrar com ação regressiva contra a empresa. Meu empregado se afastou, ele recebeu auxílio-doença por um período. Judicial, ficou provado que foi por conta de uma negligência, uma omissão minha. Então, finalizada essa ação trabalhista, o juiz do trabalho ele vai ter que comunicar à AGU. E o Estado deve entrar com ação regressiva contra a empresa para cobrar também por aquela utilização, aqueles benefícios previdenciários que a pessoa recebeu. E, além disso, tem as multas do MTE, porque vai ser fiscalizado e você não teve aquele cuidado. Investigação do Ministério Público do Trabalho e o comprometimento da imagem da empresa. Como eu disse, tem gente que olha. Antes de consumir um produto ou um serviço, ela olha se a sua empresa tem ação. Se a sua empresa ela é bem vista no mercado. E aí é por isso que a gente está aqui falando sobre tudo isso. A gente quer que o empregado e que vocês sejam bem-sucedidos e que vocês sejam lembrados pelo bom serviço que vocês prestem. E não estar passando por uma ação judicial ou por uma fiscalização do MTE mal sucedida. Tá certo? E aí a gente não sabe como é que vão ser essas fiscalizações, o que é que vai acontecer, mas vai começar a acontecer. E aí o setor de construção civil é muito visado, mas a alimentação aqui na cidade, a cidade, graças a Deus, está crescendo e pode ser que o próximo setor visado seja o de restaurante. Então, a gente tem que estar preparado, tem que ter uma assessoria de medicina e segurança, tem que ter uma assessoria de psicóloga que possa dar esse respaldo e uma assessoria jurídica. É isso, pessoal. Obrigada, doutora Isabelle. Foi ótimo aí. Tirei algumas dúvidas minhas.